Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aí do Apresentando Sons com o Lucas Bittar. Eu sou o Lucas Bittar e, cara, episódio 6. Quem diria, né? O bagulho tá indo bem. Pra quem ainda não se tocou assim, né? Eu não cheguei a falar sobre isso. Mas a minha ideia é lançar os vídeos de terça-feira e de sábado. De terça-feira, 7h30 da noite, e no sábado, 12h30. Então vocês se programam aí e quem quiser ver ao vivo, comentar no chat online lá, eu sempre tento acompanhar a Premiere lá que passa pelo YouTube. E considerações então do episódio anterior, do Tool. Cara, sensacional, espero que vocês tenham gostado aí de ouvir os caras. Pra quem não conhecia, obviamente. Um brother meu, o Sidão, comentou um negócio legal que eu esqueci de falar pra vocês. Que a arte do Lateralus e alguns outros discos também, ou talvez todas as artes do Tool, quem faz é o Alex Gray. Depois procura aí, o cara é fudido, essa coisa meio psicodélica assim, vale a pena, deem uma olhada. E então, dando continuidade, vamos falar delas mais uma vez. The Warning, eu tô obcecado por essas meninas, cara, já ouvi a discografia de cabo a rabo 300 vezes, já vi o show no Teatro Metropolitan, já vi, aí eles estão lançando agora alguns pedaços do show que elas fizeram no Pepsi Center, que acho que é no México também, que tá do caralho, que é de 2023, e essas do Teatro Metropolitan é de 2022. Então, cara, tá muito bom, cara. Essas minas são muito foda. Eu vou estudando cada vez mais, vendo as letras, e elas estão em outro nível, assim. É um negócio brilhante, cara. O som de hoje chama When I'm Alone. Ele tá no disco delas, no 21 Century Blood, que foi lançado em 2017. Um puta de um disco também, tem muita coisa legal. E então o som de hoje, só para contextualizar um pouco, é a Daniela que escreveu esse som, e ela tinha 15 anos. Exatamente. Ela e as irmãs foram, tipo, depois do vídeo do Metallica lá, acabou ficando muito famoso e tal, não sei o que. Pelo que eu li, né? Não sei dizer quem, se eu tiver errado, por favor me corrijam aí. A Ellen DeGeneres, que é uma apresentadora de TV dos Estados Unidos, meio que um Jô Soares de lá, né? Esses talk show, né? Ela viu o vídeo e aí, junto com a Target, que é uma loja de departamento dos Estados Unidos, juntou uma grana e ofereceu para as meninas para fazer um curso na Berkeley, exatamente, que é uma escola de música sensacional em Boston, é considerada uma das melhores. Tipo, a galera que já formou em Berkeley é John Mayer, Quincy Jones, Steve Vai e por aí vai. Tipo, uma galera bem da pesada, assim. E aí foi as três meninas, elas ficaram meio que isoladas, assim, né? É tipo um curso de verão, então acho que são seis semanas de curso intensivão. E essa música, When I'm Alone, a Daniela escreveu durante esse curso de verão aí. E vamos ouvir porque é maravilhoso. Aí eu vou parando, explicando o que eu entendi e vamos seguir o rolê aqui. Full of color on the outside, but I only see in black and white. I'm desperate for some light in the corners of my mind. Having hope but not enough, reaching out to find no one. Am I the only soul to have lost all control? It gets hard to breathe, stuck in between on what has become my fake reality. And there's no from the voice in my head, it's driving me crazy. Nobody understands. My sanity's not going to last, and I smile on through the night. Everyone will think I'm alright, but nobody knows what I'm tracking
Nossa, cara, esse som é muito foda, cara. E aí a galera canta junto com ela. Imagina, um som que você escreveu com 15 anos porra, o que tá falando, né, essa letra? Essa, essa época, né, que ela tava fazendo o curso lá, pô, ela tava se sentindo isolada, tipo, primeira vez fora de casa, sabe? Ela ainda tava duvidando dela mesmo, se ela ia conseguir seguir essa vida, tipo, de escrever música e conseguir se expressar na língua que não é dela, né? Então, ela tava num momento bem dark, assim, bem pra baixo. E aí escreveu essa música que, tipo, no começo ela fala aqui, né? Full of color on the inside, but only see black and white. Ou seja, né? Por fora tudo é colorido e tal, mas o que eu consigo ver é só preto e branco. E aí, I'm desperate for some light in the corners of my mind. Tipo, ela tá procurando uma luz aí na cabeça dela, ver se ela consegue sair disso, né? E aí continuando, né? Having hope but not enough, reaching out for some. Ou seja, ela tá tentando buscar uma ajuda assim, porque ela tá perdida e na cabeça dela, ela tá, cara, será que só tá acontecendo comigo isso? Ou a galera também tá meio perdida, né? E cara, é muito pesado, cara. Pra uma criança, né, mano, de 15 anos, chegar nesse nível de consciência, né, cara? Escrever de uma maneira tão, tão brilhante assim, né, cara? Ela consegue, ela aborda, né, essa coisa da complexidade dos sentimentos de solidão e desespero que a pessoa pode enfrentar, né? E uma coisa muito legal, né? Legal não, né? Mas especialmente quando tem essa discrepância entre o que você mostra pro mundo e o que você realmente sente. O que a gente pode pensar sobre isso, né, cara? É o lance, vamos dizer assim, da rede social, da galera criar esse personagem e aí na vida real você não sabe se a pessoa é assim mesmo, se ela tá feliz, se ela não tá. Então tem toda essa coisa dessa máscara que a gente coloca pra ser aceito pela sociedade, né? É um tema bem pesado, assim, e tem tudo a ver com o que ela tava passando na época, né? Mas vamos continuar aqui. I'm about to tear all this page, but it's something I can't erase. I wish I could rewrite the story of my life. While I hide every day behind the master's paint. They say I'm not alone, but do they even know it? It's hard to breathe, stuck in between on what has become my big reality. Essa frase aqui é muito pesada também, né? Tipo, it gets hard to breathe, stuck in between what has become my fake reality. O que ela quer dizer aqui? Tipo, cara, é difícil respirar também nessa realidade que eu criei na minha cabeça. E é falsa, né? De que ela não vai conseguir fazer as coisas, que tá tudo uma merda, que a vida dela não vai sair do lugar. E foda, né? E aí tem essa outra parte que ela vai falar aqui. And there's no escape from the voices in my head. It's driving me crazy. E aí tem essa coisa, né, essa metáfora que ela cria, né, para pensamentos negativos e essa coisa autocrítica, né, que nossa, né, da nossa cobrança interna que pode levar a gente à loucura, né? Mas vamos seguir mais um pouco. Eu vou falar agora, vai, da parte de composição, assim, de como elas estruturaram a música e tudo mais. Rapidão. Bom, é uma música que tá em sol, afinação padrão mesmo. Então ela faz o sol aqui, e aí um movimento que eu acho que fica muito legal, cara. Ela, tipo, tá no sol, ela muda pro Fá sustenido aqui, mas ela mantém a quinta do sol, que é o Ré. Porém, na verdade, isso daqui é um Ré.
Só que ele é um Ré, é a primeira inversão do Ré. Ou seja, a tônica tá aqui no Ré e o baixo tá na terça, que é o Fá sustenido. Sacou? Então, ó, tipo, como se fosse aqui, ó. Então ela faz esse movimentinho. E aí vem pro Mi. Aí depois vem pro Dó, que é a quarta do Sol. E depois vem pro Ré, que é a quinta do Sol. E vai fazendo assim. Muito foda, né, cara? De novo, progressão super simples. Tá em Sol a música. Sensacional, cara. Consegue entregar o que importa aí, na verdade, é essa letra fodida que ela tá falando da dor que ela tá passando nessa experiência. E vamos continuar, que tem muita coisa boa ainda. There's no escape from the voice in my head, it's driving me crazy. Nobody understands. My sanity's not going to last, and I'll fall through the night. Everyone will think I'm alright, but nobody knows when I'm dragging along, when I'm alone. Foda, né, cara? Puta, esse refrão vai se fuder, muito bom. Nobody understands, my sanity is not going to last. Tipo, ninguém me entende, cara. E eu não sei se essa minha sanidade vai durar se eu não conseguir sair dessa situação, né? E aí ela fala, and I smile on through the night, everyone will think I'm alright. Ou seja, ela tá falando dessa coisa de apesar dela sorrir, ela e parecer que tá bem, na verdade ela não tá. Então é uma máscara que ela coloca de fingir que tá tudo bem, vamos seguir a vida, eu tô jóia, tal, não sei o que. Porém, quando ela tá sozinha, o When I'm Alone, ela tá nessa depressão, nessa coisa pesada, né? Exato, e tem essa coisa do contraste, né, entre a aparência e a realidade interna. É um tema comum, né, cara, que ressoa com todo mundo. Pra mim isso aí faz muito sentido, cara, porque nessas situações de querer ser aprovado pelas pessoas, né, essa necessidade que o ser humano tem, né, a gente acaba deixando de ser quem a gente é para agradar os outros, e você acaba reprimindo emoções suas para não mostrar para os outros. É uma situação muito complicada, cara, e tenho certeza que muita gente vive isso, assim. Me lembra muito quando eu fiz o intercâmbio, que eu morei na Califórnia lá em 2005, 2006. Era muito essa sensação, cara, de não encaixar, primeiro pela língua, né, que eu não conseguia me comunicar direito. As pessoas até ficavam curiosas para saber mais sobre mim e tal, mas eu não conseguia me comunicar. Fiz poucas amizades, fiz uma amizade durante esse ano inteiro que eu fiquei lá, sabe? Era complicado. Eu tinha a idade dela, 16 anos, cara, 2005, 2006. E aí você tem que procurar ajuda, né? Pra você sair dessas vozes na sua cabeça de que, putz, você não é capaz, você não vai conseguir fazer nada, você vai viver nessa situação pra sempre, né? Que remete um pouco ao lance da ansiedade, né? De que quando a gente tem crises de ansiedade, a sensação que dá é justamente essa, de falar, cara, acho que eu vou ficar nesse estado aqui pra sempre, não vai passar. Quando você faz uma recapitulação do que aconteceu, você fala, pô, mas eu fiquei mal, tipo, 15 minutos. Só que aí você lembra e fala, cara, parecia que foi, sei lá, o dia inteiro. Não passava essa sensação. E a Daniela, de forma brilhante, cara, entrega pra gente essa letra fodida, cantando um absurdo pra variar, né? Esse sentimento, ela consegue passar esse sentimento, né, cara, através da voz dela. Cara, é uma letra muito profunda, cara. Eu fico impressionado, porque, pô, uma criança de 15 anos, mano, escreve um bagulho desse. O negócio não é fácil. Vamos entrar no solo aqui, eu vou falar um pouquinho dele.
Nossa, animal, né, cara? Essa coisa do solo também. São poucas músicas do The Warning, na verdade, que tem solo. E, porra, quando tem, é essa coisa linda, né? Essa coisa melódica que ela consegue. Parece que ela tá cantando ainda. Acho que um solo bonito é justamente isso. Quando a gente consegue cantar junto, né? Quando parece que é uma pessoa que tá cantando. Bom, tentando fazer uma destrinchada do solo aqui. A música tá em sol, então ela sola no campo harmônico aqui de sol, certo? Eu, eu aprendi com o Rich Kotzen essa coisa da escala maior, escala menor, eu vejo tudo com a relativa menor. Então, como a gente está em sol, a relativa menor de sol é o mi menor. Então, ela tá... O que eu consigo enxergar aqui é a pentatônica de mi menor. Mas enfim, vamos lá. Ela faz o... Aí vem o... Animal, né? Então ela tá fazendo todo esse solo aqui, ela tá caminhando pela pentatônica de mi menor mesmo, ou seja, sol maior. E só que as escolhas dela, né? Ela vai acompanhando a progressão dos acordes. Então fica aquela coisa que, como que eu falei, parece que ela tá cantando junto, né? Acho brilhante, cara, muito foda. Vamos seguir aqui. Que negócio maravilhoso, né, cara? Puta, essa letra, ela me pega demais, assim, cara. Esse finalzinho aqui, né? And every day I try to keep my feelings hidden inside. Ou seja, né? E todo dia eu tento guardar os meus sentimentos, tudo que eu tô sentindo pra dentro. Mas ninguém sabe, mas eu tenho um buraco na minha alma. É, é muito pesado, né, cara? Essa referência do buraco na alma, né? Sugere essa coisa de um vazio emocional ou uma dor, né, que não pode ser curada, né? No final das contas, né, a sensação que dá é tipo é um grito de ajuda silencioso, né? Tipo, uma confissão de que apesar das aparências, nem tudo tá bem, né? E caralho, quantas pessoas não devem viver isso, né, cara? Eu sou a prova viva disso. Muitos anos da minha vida vivi, que eu até falo para as pessoas, né? Vivi num piloto automático, assim, onde eu não fazia coisas que eu gostava, porém eu não estava presente. Eu, sei lá, uma fobia social, não via a hora de vir embora para minha casa, sabe? Eu não ficava à vontade nos lugares. Porém, você olha as fotos, as coisas, eu tava tudo sorrindo, curtindo pra caralho e tal. Mas que não era realidade, às vezes era uma história que eu tava contando pra mim mesmo, de falar, cara, não, você tá bem, velho, vai lá, você tá curtindo, aproveita. E no final das contas, não, né? E aí a gente chega num ponto, né? Eu, pelo menos, esperei chegar num ponto bem complicado. Aí a gente faz terapia, vai buscar esse autoconhecimento, né? Que a gente falou na música do Tool, né? Que é isso, né? A gente para de calcular as coisas, para de querer entender tudo, para de querer analisar tudo e vive a vida da forma que ela é, né? Sei lá, da melhor maneira possível, né? E outra coisa, né? Sobre essa coisa da letra da Daniela, né? Que é genial. E uma coisa que é engraçado também, né? Ela praticamente ela que brilha ali, ela toca, ela sola.
ela faz tudo, canta, e as meninas estão ali só apoiando, porque eu acho que é intencional isso, de falar, cara, é uma coisa tão dela isso, não vamos fazer backing, não vamos fazer nada, vamos só acompanhar ela e deixa que é o momento dela. Tem até alguns momentos na voz ali que ela dá uma engasgada, porque é complicado, né, cara? E me lembrou uma entrevista do Paul McCartney, né? A pessoa pergunta, cara, o que você acha que você fez assim para chegar nesse sucesso astronômico, né? Porque é um negócio inexplicável. Ele fala, ó, eu tentei fazer as coisas de uma maneira simples. Não ficava pensando em que, nossa, preciso ter 500 acordes, preciso ter não sei o que. Não, cara, eu vou escrever com o meu coração o que eu tô sentindo e, e entregar esse produto que sai de dentro de mim, né? Que é muito engraçado, porque ao contrário do último episódio que a gente falou do Tool, né? Pô, 500, tipo, letras complicadas, cheias de interpretações, ritmos quebrados e tal, e você não necessariamente precisa de tudo isso para fazer uma obra-prima, né? Você basta escrever de uma forma honesta, o que vem do coração mesmo, que com certeza você vai tocar muitas pessoas, né? E o que eu acho que é muito foda, cara, é que a Daniela, ela sintetiza perfeitamente, cara, essa filosofia do Paul, né? De falar, cara, tô aqui, preciso entregar uma música, tô mal pra caralho, não sei o que eu vou falar o que eu tô sentindo. E entrega essa coisa maravilhosa, né, mano? Cara, essas meninas estão me impressionam demais, cara. Eu tô obcecado, assim, é muito legal, cara. Essas meninas já estão brilhando demais, né, cara? Pô, uns meses atrás tocaram no Wacken, que é o maior festival de metal do mundo. Cara, elas estão abriu o show, né, do Muse, abriu o show do Guns. Uma coisa que alguém comentou no vídeo delas, né? E eu fui pesquisar. A Paulina, ela ganhou o prêmio de melhor baterista de 2023 daquele canal do YouTube, não sei se vocês conhecem, que é o Drummel, que é muito legal, que, puta, vai só batera fudida, os caras ensinam as músicas que eles que criaram, tal, é muito legal, vale a pena dar uma olhada. Então, cara, as meninas estão voando, eu tô completamente apaixonado, assim, não vejo a hora de pegar um show delas, vai ser foda, cara. Tô ouvindo demais esse último disco delas, o Keep Me Fed, que tem muita coisa legal. Então pode esperar que eu vou fazer bastante review aí, review não, né? Mais análises, né? Apresentando esses outros sons que vai grudando na minha cabeça e que eu fico animado para falar com vocês, pra gente ter um papo aí. E é isso, galera. Quem curtiu aí, manda um comentário aí se vocês se identificaram com a música. E é isso, cara. Vou continuar fazendo os episódios aqui que eu tô pirando fazer isso com vocês. A resposta de vocês sempre comentando. É muito legal essa troca que eu sempre falo, né? Parece uma vitrola velha. Mas é isso, cara. Tá sendo um prazer. Espero que vocês estejam gostando também. Então deixa seu like aí, deixa seu comentário. Esse episódio vai sair na terça-feira, às 7h30 da noite. E aí o próximo, então, sabadão, 12h30, não sei ainda o que eu vou fazer, vamos pensar. E é isso aí, a gente se vê no próximo. Muito obrigado e um abraço.